Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 43. Tudo bem, meus amados? E a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui fazendo mais um vídeo. Gente, a igreja ela nasce nesse contexto de temor. Interessante que o texto não diz assim, ó, muitos tinham temor. Não diz assim. O texto afirma categoricamente, em cada alma havia temor. Ou seja, gente, é um número muito preciso, né? Lucas aqui está, né, assim, sendo minucioso, dizendo assim, ó, é como se para cada vida, cada irmão, cada crente que Lucas via, que as pessoas enxergavam, viam temor do Senhor, a reverência. Essa igreja, a igreja primitiva, ela nasce debaixo do temor. E eu acredito que é para a igreja contemporânea andar nesse temor. Os apóstolos continuaram nesse entendimento, pregando e vivendo debaixo do temor. Os pais da igreja, eles pregavam o temor do Senhor. Claro que no período ali pós-apostólico, depois do ano 100 até 450, é o período dos pais da igreja, a gente sabe que a igreja, nesse contexto de séculos, muitas heresias bombardearam a igreja, principalmente falando de cristologia, pneumatologia, falando também a natureza até antrópica de Cristo ali, né? Houve muitas heresias por parte de muitos gnósticos e muitos falsos mestres propagando. Só que, veja bem, gente, tirando isso, tirando essas heresias, a igreja, os pais, eles pregavam o temor do Senhor. Nessa igreja, até o ano 325, não tinha crentes nominais. Porque, primeiro, gente, para uma pessoa aceitar a fé, receber a fé, ele tinha que fazer uma análise, ele tinha que calcular o custo, se valia a pena o preço que ele ia pagar. Como assim, bispo? Exemplo, nesse período até Constantino, a igreja sofria forte perseguição pelo Império Romano. As pessoas não podiam tinha imperadores, né, que até permitiam o cristianismo, né? Mas houve muitos imperadores que perseguiram a igreja, que nem Nero, né, no ano 60 até 70 ali, Nero, Diocleciano, foram Trajano, Domiciano, foram imperadores maus, malignos, que perseguia a igreja. E não era fácil ser crente, não tinha esse negócio assim, eu aceito a Jesus. Não, ele tinha que calcular, porque no momento da sua decisão eles tinham que analisar, vem cá, e se eu for ser perseguido? E a perseguição será de morte. E aí, eu vou encarar a morte? Eu vou dar a minha vida por amor a Cristo? Como é que é? E se eu sofrer alguns flagelos, sentenças, punições, prisões, e aí? Ele tinha que fazer este cálculo. Na igreja, no período patrístico, até o imperador Constantino, não tinha crentes nominais. Não tinha aquele crente que, não, se der certo eu vou para o culto hoje. E olhe que a maioria dos cultos nesse período eram pela manhã, na madrugada, quer dizer, eram em catatumbas, eles eles ficavam ali, escondidos para cultuar ao Senhor. Era desse jeito, gente. E quando a igreja sofria fortes perseguições, porque tinha perseguições, gente, que durava 3 anos, que durava 10 anos. A maior perseguição que a igreja enfrentou foi uma que durou 10 anos, mas tinha perseguições que eram meses, que eram 3 anos,
mas sempre a igreja caminhou em perseguições, né? Tinha aquelas perseguições que eram menos intensas, outras mais intensas, entendeu? Mas o que eu acho incrível quando nós estudamos a igreja, a história da igreja, que não tinham crentes nominais. Não, gente. Nada era fácil. Não era que nem diz um ditado aqui que a gente fala, né, no Ceará. Não era mamão com açúcar. Não. Tinha dificuldades, né? Eles pagavam o preço. Eles caminharam no texto de Atos 2:43, o texto que eu li como base para este vídeo introdutório. Havia temor. Haviam temor em cada vida. Eles continuaram nesse temor, gente. Detalhe, é incrível que quando a gente lê a história deles, algumas doutrinas mudaram no decorrer. Como assim, bispo? Mudaram no sentido de teve uma certa dificuldade. Vou colocar aqui o batismo nas águas, exemplo, batismo nas águas. No período apostólico, o batismo nas águas a gente vê em Atos capítulo 2 que mais de 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas foram batizadas, receberam o batismo. O batismo nas águas era no momento que ele confessava Jesus como Senhor. Os apóstolos batizavam ali mesmo, e a gente vai ver isso em todo o livro de Atos. Só que depois, do segundo século, os pais da igreja foram estreitando mais o negócio. Não era assim, eu quero. Não, eles estreitaram mais. Ah, você quer ser batizado? Quero. Então, o que era que eles faziam? Eles pegavam aqueles visitantes e eles catequizavam. Eles chamavam de os catecúmenos, que eles eram novos convertidos, visitantes que estavam recebendo a fé, e eles iam passar por um processo. Às vezes esse processo era de meses ou até anos. Para uma pessoa, houve tempos que para uma pessoa chegar ao batismo nas águas, o discípulo ele tinha que passar 3 anos caminhando ali ao lado dos irmãos, com o discipulador. Aí o discipulador colocava aquela pessoa para orar, para jejuar, entendeu? Para participar de vigílias. E se aquele discípulo passasse por todo esse processo, ele seria batizado. Olha só, gente. Nesse período, o cabra tinha que ser crente mesmo, viu? A pessoa tinha que ter sangue no olho, que nem diz o ditado. A pessoa tinha que tinha que ter garra para ser cristão. Nesse período, não tinha crentes nominais. Nesse período, a grande maioria eram de crentes verdadeiros, crentes tementes, crentes que buscavam, a tal ponto, gente, de entregar suas vidas para Cristo. Teve um pai da igreja, que eu vou citar aqui um pouco da história dele, é Orígenes, que viveu ali no período de 350 a 430, por aí. Orígenes, ele perdeu seu pai em uma das perseguições da igreja. Eram cristãos. E ele tinha 16 anos de idade. Ele, vendo o exemplo do próprio pai, ele decidiu ser um mártir. Meu pai morreu pela causa de Cristo, então eu vou morrer também. E ele saía, sabe, no meio da rua, ele querendo buscar, ele buscava perseguição. Ele queria ser perseguido para morrer por Cristo, né? Aí a sua mãe ficava em cima dele. A sua mãe ficava no pé dele. O que é que você está fazendo, Orígenes? Você tem que ficar em casa e tal. Aí ele saía para o meio da rua para querer morrer por Cristo. Ele queria que algum soldado pegasse ele, ou que alguém denunciasse ele, para ele ser um mártir, morrer pela causa de Cristo. Aí a sua mãe teve uma ideia. Que ideia? Pegou todas as roupas de Orígenes e escondeu
Aí ele ficou nu dentro de casa. Como é que uma pessoa sai nua, gente, né? Não tem como sair nua. Aí ele ficou dentro de casa. Com isso, ele se livrou de fazer uma besteira, né? Porque ele estava correndo para a morte, né? Uma espécie de suicídio, loucura de Orígenes. Mas graças a Deus que a sua mãe teve essa brilhante ideia, né? Deus poupou a vida de Orígenes, e Orígenes foi um dos grandes expoentes da era patrística da igreja. Foi um grande teólogo que contribuiu muito, né, para a teologia, e foi uma bênção na vida da igreja, né? Nos primeiros 4 séculos. Claro que ele falou umas besteiras, umas coisas, mas qual foi o pai da igreja, gente, que não falou uma besteira, que não falou coisas exageradas? Quase todos falaram, né? Vamos relevar. Mas eu quero deixar nesse vídeo, gente, a importância que os crentes dos primeiros 4 séculos da igreja, 4, 5 séculos, deram para buscar a Deus, para buscar o temor a Deus, né? E que a igreja contemporânea, a igreja atual, a igreja do século 21, possa, gente, refletir que tipo de cristianismo nós estamos levando. É um cristianismo fajuto? É um cristianismo que qualquer coisa deixa de ir para a casa do Senhor? Qualquer coisa deixa de seguir a Deus? Não, eu vou me afastar porque é difícil. Que difícil o quê, rapaz? Não, eu deixei de ir para a igreja porque o irmão me ofendeu. Não, eu não quero mais porque a igreja é assim e tal. Desculpas. Sabe por que você é assim? Porque você é um crente nominal. Não há temor na tua alma. Não há temor na tua vida. Por isso que você fica nesse negócio. Não, gente. Não, eles se abraçavam. Conta a história dos 40 soldados que morreram abraçados, né? Aí era 40, aí um desistiu. Que eles estavam numa parte gelada, né? E colocaram ele lá para ele negar a Cristo com a água gelada, né? Gelo. E dos 40 soldados que confessavam o nome de Jesus, um desistiu, ficou 39. E de repente, gente, uma das pessoas que estava ali, soldado, vendo a fé daqueles 39, ele, não, eu completo os 40. Eu quero esse Jesus, eu quero esse Cristo. E ele entra naquele lago congelado, completando os 40 soldados, e morre pela causa de Cristo. Isso está nos anais da história da igreja, leia. Amor, gente. Temor. Cadê o teu amor por Cristo? Não desista da fé por qualquer coisa. Não desista. Permaneça firme, gente. Ame a Jesus. E eu termino com um texto. Em cada alma havia temor. Quem tem temor não desiste. Quem tem temor honra a Deus. Quem tem temor prioriza a Deus e o seu reino. Quem tem temor atrai a santidade do Senhor e vai morar no céu. Você sabia que só quem vai morar no céu é quem teme ao Senhor, quem teme a Deus, quem teme ao Senhor Jesus. Amém, gente? Espero que esse vídeo, que essa mensagem tenha edificado seu coração e a sua fé. Igreja, meu amigo, meus irmãos, precisamos muito aprender com os pais da igreja, o que era permanecer de verdade, a igreja verdadeira, e não negar a fé. Precisamos aprender muito. Te encorajo a estudar a história da igreja. Fique na bênção, fique na paz, aguarde, que tem mais vídeos. Amém? Shalom.